Oi, pessoal. Olá, esperando aqui o pessoal chegando. Olá. Bom, meu nome é Maria Rita, eu sou dentista, sou ortodontista e sou ortopedista funcional e fiz mestrado em Ciências da Saúde com ênfase em DTM do orofacial, mestrado profissionalizante, na Escola Paulista de Medicina. Então, hoje, a nossa convidada de hoje é a professora Alcilene Carla, fisioterapeuta, e vai conversar um pouco conosco hoje sobre essa relação. Olha ela aí, sobre essa relação tão íntima da odontologia e da fisioterapia nos nossos pacientes de DTM e de dor orofacial. Tudo bom, Carla? Oi, boa tarde. Tudo bom, Maria Rita? Boa tarde a Estão nos ouvindo todos. bem? Sim, te escuto e te vejo. Oi, Quero saber também esse Monique. feedback dos usuários, Do Monique, pessoal, né? Camila. Coloca É, aí um oizinho, um positivo, se está ouvindo a gente, porque eu estou ouvindo Carla muito bem. pronto. Bom, Qualquer então coisa vocês vão sinalizando, vão né? sinalizando para a gente. Oi, Tarci. Saudade de vocês Ai, todos. nem Saudade de fale, estarmos viu? juntos, Pois é. não é? Enfim, estamos aqui hoje no Instagram da ABO Bahia para receber essa nossa querida amiga, colega, quase dentista, Quase dentista. Alciline Carla, e para falar um pouquinho sobre essa trajetória, desse encontro, né, da fisioterapia com a odontologia. Mas para isso, a gente precisa contextualizar um pouco a formação do fisioterapeuta, não é, Carla? Então ela vai conversar Isso. um pouquinho com a gente como anda essa formação a formação acadêmica, né, Sim, do fisioterapeuta. isso. Pode falar. Mais uma vez, obrigada pelo convite, né? Quando a presidente, doutora Angélica, nos disse que a ABO, que sempre foi a casa do dentista, agora também, né, desde a nossa primeira turma, é a casa do Fisioterapia. fisioterapeuta, nos sentimos extremamente honrados, né, em estar trabalhando com vocês e cada vez mais nessa parceria que é muito bacana. Como eu sei que algumas pessoas entraram através da ABO, através do seu próprio Instagram, né, doutora Maria Rita? Então, alguns não me conhecem. Eu sou Alcilene Carla, sou fisioterapeuta, formada há 23 anos e desde então me vejo encantada por essa área. A especialização que eu fiz em clínica da dor tive como temática, né, do trabalho de conclusão de curso a dor orofacial. Fiz algumas formações também, cursos de imersão nessa área. Adentrei pelo mestrado, né? Então, meu trabalho estricto sensu também foi voltado para as disfunções temporomandibulares no contexto da saúde ocupacional. Leciono na Universidade do Estado da Bahia, onde eu fico responsável pelo estágio em fisioterapia e disfunção temporomandibular. Temos uma extensão, um projeto de extensão onde acolhemos pacientes com DTM, dores orofaciais e cefaleias, que é vinculado ao projeto Livre da Enxaqueca do pessoal de farmácia. Além de ministrar cursos, participar de congressos, né? Acho que coroamos com êxito a coordenação em conjunto, né? Aí com você e com essa instituição maravilhosa que tanto nos acolhe. Também para fisioterapeutas em disfunção temporomandibular e dores orofaciais. Então, assim, falar do itinerário do fisioterapeuta nessa área é contar um pouco também da minha história, sendo que a minha história começou há 23 anos, quando a gente não tinha, né, essas formações. Eu costumo dizer, eu me capacitava junto aos dentistas, que sempre foram excelentes parceiros, aos eventos científicos que eu participava, as publicações, seguindo os autores. E hoje, graças a Deus, a gente tem um campo muito fértil, tanto do ponto de vista do profissional que busca essas formações, como também dos profissionais que oferecem essas formações. Então, sem dúvida alguma, isso facilitou bastante.
Ô, Carla, antes da gente continuar, eu quero agradecer a presença de doutora Angélica, nossa presidente da BO, que está aqui, muito nos Que honra, honra! né? E Pois nos é, responsabiliza um pouquinho mais, está aqui também. assistindo a nossa live. Obrigada, Angélica. Já veio a doutora Flora, já vi Monique, o pessoal está passando aí, que passa muito rápido. Aquiles, deve estar tomando um cafezinho, o Pois é. pessoal está chegando aí, né? Tá mandando coraçõezinhos e beijinhos aí pra gente, Oh, Angélica. beijos a Então, todos. assim, eu lembro bastante quando nós conversamos essa caminhada, né? Você há 23 anos, eu há mais de 35, onde nós nos encontrávamos nesses cursos. E uma vez nos encontramos num curso de Mariano Rocabado, onde ele contava para gente que o interesse dele começou em estudar disfunção temporomandibular e essa relação da odontologia com a fisioterapia, quando ele, estudando com a irmã estudava odontologia, ele descobriu que ela tratava uma boca e uma face sem corpo e sem pescoço, e ele trabalhava um corpo sem cabeça. E aí Sim, eles começaram a estudar juntos e ele a desenvolver. E nós duas, assim, pasmas ouvindo. Depois nos encontramos de novo na formação de Duval Crachete, sim. né, na clínica de dor. É impossível falar desse contexto sem falar desse grande amigo nosso, que é o professor Sim. Duval, um visionário, né, que montou o primeiro curso em clínica de dor aqui, com E ainda todas atua, e né? ainda Ainda atua e existe. ainda existe até hoje. Para aqueles que querem se aprofundar mais, é um curso maravilhoso. E ele continua ainda com a mesma visão interdisciplinar, transdisciplinar, onde ele coloca todos os profissionais que lidam com o DTM do orofacial nessa pós-graduação. Mas antes da gente chegar na pós, eu queria Sim. que você conversasse um pouquinho com a gente sobre como se dá hoje a formação do fisioterapeuta, né, na Sim. graduação. Então, isso que você traz, né, dos nossos encontros que já fazem tanto tempo, parece que foi ontem, né? Nem Era precisa falar em também. tempo. Não, Não não, fala vamos em deixar de tempo. Foi lado. ontem, foi ontem. Era também uma inquietação minha, porque enquanto fisioterapeuta, há 23 anos, o que víamos de cabeça e pescoço eram os músculos da mímica facial, visando a reabilitação de pacientes com paralisia facial. Então, com 2 anos após formada, tendo feito algumas formações, né, e adentrado na universidade, então eu completo esse ano 20 anos de docência no ensino superior, eu fui para uma disciplina, que é uma das bases, né, do ensino dentro da fisioterapia, que é a cinesiologia, estudo do movimento, e também estudávamos um corpo sem cabeça. E eu disse não, né? Não dá para ser dessa forma, até porque a gente pensar que a fisioterapia é relativamente nova quando a gente considera enquanto profissão no Brasil. Completamos 50 anos ano passado. E as diretrizes curriculares, ainda vigentes, né, da de 2002, traz o fisioterapeuta como um perfil egresso, de formação generalista, humanista, crítico, e que tem como objeto de estudo o movimento. E a articulação temporomandibular faz parte, né, desse conjunto. Movimento em todas as suas formas de expressão, todas as suas potencialidades. Então, investigamos desde a avaliação alterações cinético-funcionais, contextualizamos inclusive o impacto disso em condições outras, né? Hoje a gente fala muito do contexto biopsicossocial. A gente fala muito da avaliação do indivíduo de acordo a esse modelo biopsicossocial. Então, essa inquietação me fez com que, em todas as instituições de ensino superior por onde eu passei, eu introduzia o estudo da articulação temporomandibular. E isso tem um pouco também, algumas conformidades, elas vão variar de acordo às instituições. Algumas instituições, que isso vai variar de acordo ao currículo que essas instituições trabalham, têm as disciplinas específicas. Então, alguns cursos atualmente, né, já há alguns anos, temos lá fisioterapia bucomaxilofacial, fisioterapia em algologia, algumas que trabalham nas grandes áreas, como saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso, tem um programa de extensão, ou dentro dos estágios supervisionados em ortopedia.
Então, a graduação, até por essa perspectiva de formar um profissional que seja generalista, a gente sempre trouxe algumas dessas características, né? E eu acho que dá para incluir aí o estudo da articulação temporomandibular e suas disfunções dentro de uma grande área que era a ortopedia, a ortotraumatologia. Mas com os ajustes que foram sendo realizados, as necessidades, os ajustes de currículo, alguns cursos foram implementando. Eu queria, inclusive, fazer aqui, né, a menção ao professor e fisioterapeuta Evangelino Leal, que ele trouxe para mim informação que é uma disciplina que há 10 anos ela era preconizada como uma disciplina optativa. E há 10 anos ela tem alunos inscritos. Ele, inclusive, está aqui com os alunos dele da Ah, que bom, disciplina. obrigada. Pois é, então assim, isso é muito bacana, a gente vê como isso evoluiu dentro da graduação, né? Dentro da graduação. Isso é muito importante, porque a partir desse momento é que a gente precisa entender como é que esse aluno que está na graduação está enxergando essa relação da cabeça com o corpo, com a face, com a boca, com a É, articulação temporomandibular, né? Então, exatamente. partindo daí, a gente queria ver como é que está essa como a gente, com tudo que você falou, que a gente não tem isso em todas as faculdades, não está em todas as grades, né? Aqui eles Sim, até colocam aqui que nem todos as grades curriculares contemplam o estudo da articulação temporomandibular, né? Ainda, mas é como você diz, a fisioterapia é jovem, né? São 50 anos ainda, então o estudo também da dinâmica dessa articulação também é muito recente. sim. Então, eu acredito que É desse isso, século, quer dizer, do século passado isso, um do pouquinho, século né? passado, no final do século passado. Então, É, quando eu lembro que quando nós começamos a pensar nesse modelo de pós-graduação, nós passamos 16 anos sim, para conseguir realizar esse sonho, imagine você colocar isso numa grade curricular, né? sim. Eu acho que talvez demore mais um pouco. Mas acho que através de pessoas como você, dos alunos que você forma, dos seus orientados, isso vai começar a ser modificado, né? Isso vai, é uma São questão de tempo. sementinhas, né, que vão sendo plantadas e a gente já vê que tem E sementes a gente germinando. É legal. não tenha dúvida, haja visto os trabalhos que vêm sendo publicados por alunos egressos, né, Sim. desses cursos. Então, existe um padrão, Carla, nessa formação desse aluno? A gente tem um padrão, tem uma ementa de disciplinas, como é que isso funciona? Então, de acordo com essas mesmas diretrizes, o profissional ele precisa ser contemplado quanto a competências e habilidades gerais e específicas. E essas diretrizes, né, junto com o projeto pedagógico, é que vão direcionar o conteúdo, o currículo, na verdade, do curso. Então, algumas vezes, esses cursos que são formados, eles precisam atender a uma carga horária mínima. Existem várias recomendações que precisam ser, o que a gente mais ouve dizer, né? Aquele cuidado para não repetir conteúdos, porque às vezes são disciplinas, né, similares e o aluno acaba vendo muito alguma coisa que de repente poderia ter sido omitido e dar uma ênfase. Então, esses ajustes eles vão sendo feitos, né, de acordo com as reuniões, os coordenadores junto com os professores, atendendo também algumas necessidades dos alunos, as demandas que vão surgindo. Mas é um verdadeiro jogo de quebra-cabeças, né? O que a gente tem visto, de um modo geral, é que grande parte dos cursos eles já têm atendido, né? Então, por exemplo, a universidade onde eu trabalho, nós temos a fisioterapia em algologia e temos a fisioterapia em DTM. E temos o estágio em DTM. Nossa, isso E já temos a é extensão em DTM. Mas assim, isso. porque inicialmente eu tive essa visão no momento em que falou-se, vamos ajustar esse currículo, o que é bacana incluir? E em seguida, vários outros professores, inclusive Silvana Patara, que está aqui presente na live, eu estou vendo, Cíntia, Ah, Marcelo, foram contribuindo, né? E aí a gente conseguiu, com a vivência de cada um desses colegas, construirmos esse currículo rico. Mas a gente sabe que nem sempre
isso é fácil, né? Contemplar uma carga horária que vai variar em uma universidade com cursos de 4 anos e meio a 5 anos, vem os estágios, as atividades complementares. Então, às vezes, o aluno traz isso como demanda. Puxa, mas aqui não tem, no outro tem. Porque não é simplesmente incluir e excluir. Precisam estar alinhados, né? É esse tripé. Sim. E precisam realmente ser atendidas a essas demandas. Mas o que eu vejo, por exemplo, né, o exemplo da Baiana, parece que lá não tem o curso, no curso essa disciplina, mas tem um programa de extensão maravilhoso de fisiobucomaxilofacial. E outros cursos existem também as disciplinas. Então, o que eu percebo é que de 23 anos para cá evoluímos A coisa muito. está evoluindo, tá mudando. Muito, muito, muito. Ah, que bom, eu acho ótimo. Então, Pois agora é. que a gente tem, pensando nessa formação, né, do fisioterapeuta, ele já conseguiu se formar, ele estava na sua graduação, enfrentando todas essas dificuldades curriculares, né, aqueles que estão contemplados com essas disciplinas, eles já têm isso, vamos dizer assim, despertado nessa vontade Sim. de enxergar, mas e aqueles que não têm? Então, como que esse fisioterapeuta agora formado, o que é que a Sim. gente tem para ofertar? Não é? O que é que a fisioterapia tem para ofertar na Isso. pós-graduação? Ainda na graduação, Sim. que foi algo que aconteceu comigo e que aconteceu e deve acontecer ainda com vários colegas. Mesmo não tendo, né, a curiosidade faz com que a gente busque essas outras possibilidades, Sim. ainda que a graduação não ofereça. Mas, ao contrário do que não havia anteriormente, que hoje a gente tem bastante, são os cursos de imersão. Então, quando eu formei, curso de especialização Hum. não havia em área alguma para fisioterapia. Ou a gente ia para outro estado, ou a gente ia para outro país. Parece que é uma coisa, né? De outro mundo. E eu digo assim, Mas em especialização. odontologia, na parte de DTM, não era muito Sim, diferente mas, também. mas você está falando de DTM, eu estou falando de qualquer área. De qualquer coisa. Qualquer curso, qualquer Ah, coisa. Ortopedia, neurologia, pediatria, não havia. Tanto que a minha perspectiva hum. era ir a São Paulo, né? Mas aí com 15 dias eu já estava empregada e as coisas mudaram rumo. Mas eu não esqueci do meu sonho e fui buscando de outras formas. Então hoje nós temos cursos de imersão, que são cursos com uma carga horária menor, que alguns cursos eles são recomendados, né, pelos professores que ministram para alunos a partir do sétimo, do oitavo semestre. Outros são exclusivos para fisioterapeutas. Outros trazem uma abordagem integrada para fisioterapeutas e outros profissionais da saúde que desenvolvam, né, interesse nessa área. Então, hoje a gente tem, para quem está começando agora, saiu da graduação, o que é que eu posso fazer? Existem os cursos de imersão, que tem uma relação custo-benefício interessante. Alguns, na sua grande maioria, já preconizam horas práticas. Eles normalmente fazem os atendimentos entre eles mesmos, né? O fisioterapeuta tem uma característica muito interessante porque é o trabalho manual desde cedo. Então a gente aprimora, né? Pensando aí nessa abordagem da terapia manual. Existem cursos que trazem isso muito forte, outros trazem outras ferramentas, outras abordagens. Então o que eu digo é que hoje o mercado ele está repleto. E não é preciso, muitas vezes, sair da sua cidade, porque muitos profissionais eles rodam o Brasil, né, ministrando esses cursos. Fazendo Então, esses hoje, os cursos de cursos, sim. imersão, isso, eles ficaram mais fáceis. Temos também o curso de aperfeiçoamento, que inclusive nós tivemos, né? Eu acho que vale sempre a pena falar das nossas parcerias. Você citou aí o Dr. Durval, Sim. que é um parceiro maravilhoso. Tivemos também com o professor Antônio Sérgio Guimarães, né, um curso de aperfeiçoamento de 80 horas e que duraram, né, alguns meses. Então, Alguns assim, meses, e aí nesse momento a gente não pode deixar de agradecer de novo a sim, ABO por ter abraçado essa ideia de trazer o meu querido polêmico orientador de mestrado, doutor Antônio Sérgio, porque não é fácil, né? Você sabe disso, sim, lidar com aquela figura maravilhosa, mas tivemos um curso com vários alunos, alguns estão aqui, sim. e mais uma vez obrigado, né, ao pessoal aí que acreditou nessa nossa Sim. no início, né, do nosso sonho, no Pois comecinho da é. parceria. Isso é interessante, né? Porque é o que a gente ouve bastante, eu nessa minha trajetória, né?
nos fóruns de discussão dessas relações Sim, meio problemáticas, né? Meio incongruentes entre os sim, profissionais. E eu dizia, sim. gente, eu devo viver no paraíso, porque em Salvador, na Bahia, isso não existe, Isso não né? Isso existe. não existe. Inclusive, Não, sempre citei você, né? Que é uma não, parceira obrigada. assim de conhecimento, uma pessoa extremamente generosa. Quem a conhece sabe, né? Não estou aqui fazendo rasgação de seda e é verdade. Dentre vários outros colegas, professora Tarsila, que está aqui na sala, Tá né? aqui Então, também. assim, pois então eu não vivia isso e fico super feliz. E eu tenho certeza que os meus colegas que são daqui também dizem as mesmas coisas, têm as mesmas referências, porque a gente não tem, né, essas rusgas, esses problemas. Ao contrário, existem inclusive equipes formadas mesmo, né, com cirurgiões bucomaxilo, fisioterapeutas de referência, em que Sim, esse trabalho bastante. Temos interdisciplinar, sim. né, multidisciplinar, transdisciplinar, que a gente aprendeu lá atrás com o professor Durval, fortalecido lá nos Sim, 10 anos de Ambidor, só floresce. sim. Então, nem sempre a gente consegue fazer daquele jeito, mas a gente sabe trabalhar em equipe. Isso é muito bacana, né? Isso realmente E é a um gente diferencial. vai. E quando nós pensamos nesses projetos, nós sofremos também. Por que tantos fisioterapeutas dentro de uma escola de odontologia? A escola é de odontologia, a ABO é de odontologia, a ABO tem a missão de proporcionar conhecimento que venha agregar valor Sim, para o cirurgião dentista e para a área de saúde. Fisioterapeuta é um profissional de saúde e agrega muito conhecimento para a gente também. Então é uma troca. Então, e vocês aprendem conosco, nós aprendemos com isso. vocês. E E isso é somos, fantástico. e somos extremamente respeitados na casa do dentista, né? É Muito, importante fazer muito, essa muito. ressalva, né? A gente Sim. realmente percebe esse cuidado, esse carinho, esse zelo. E aí, retomando a questão dos cursos, né? Falamos do de imersão, falamos de aperfeiçoamento e temos aí o curso de especialização. Então, a gente sabe que o especialista, pelo Conselho de Fisioterapia Federal, o título de especialista é mediante uma prova, né? Então, existem áreas específicas, inclusive no meio dessas questões, né, que você traz, as pessoas falavam muito, então não foi Hum, fácil, não. mas somos extremamente cuidadosos e fomos em busca da informação adequada. Você pode ter o título de especialista acadêmico, né? Você pode fazer Sim, especialidade, especialização acadêmica e profissional. Então, não são todos os títulos que contemplam. A gente sabe quem é fisioterapeuta, é só entrar lá na página do conselho e tem lá todo o processo seletivo como funciona para aquisição desse título. Mas, de acordo ao MEC, que é quem normatiza, podemos sim fazer os cursos de especialização intitulados Lato Sensu, que são esses cursos que também têm uma carga horária mínima, precisa contemplar algumas disciplinas específicas, trabalho de conclusão de curso, ética, enfim. etc. E aí nós Ética, temos que é bioética, exatamente metodologia, isso. tudo como manda o figurino. Exatamente. E assim, nós, quando eu falei que não tinha nada de nada. Então, quando surgiu especialização em clínica da dor, eu disse, nossa, é a tampa com a panela, é essa que eu vou fazer. Eu E vou. realmente foi onde abriu, né, mais ainda os horizontes, onde nós tivemos mais contato ainda com parceiros que hoje também fazem parte do nosso corpo docente, né, professor Siqueira, professor Durval, professora Elza Elza Magalhães, Magalhães. Elzinha, que a doutora Elza é É, uma cefaliatra de excelência, além de outras possibilidades que foram acontecendo, né, no decorrer dessa estruturação do curso. Então, professores que são médicos, que são dentistas, que são fisioterapeutas, como a professora Karina, referência em zumbido que eu vi passar aqui na sala também, já está aí. Então, já tá assim, né, aí. Oi, já está aí. Karina. Se eu, por acaso, não vi alguém, dá com a mãozinha aí que a gente sinaliza. Então, nós realmente somos bastante felizes pelo projeto de 15, 16 anos, mas que veio no momento certo, da forma que nós gostaríamos que fossem, né? No lugar Então, é um curso. correto, né? E Num bom lembrar que lugar. a ABO, nesse caso em especial, ela nos fornece toda a João tá dando infraestrutura. tchau.
João Ah, está dando tchau. Dê tchau para ele, para João Paulo. Também oi, professor das João. nossas aulas Pocket. Pois é, João é marido de Sil. E assim, nós temos essa infraestrutura, mas o MEC tem também outras recomendações. Então, nós temos uma instituição de ensino superior que chancela essa especialização. Não é simplesmente fazer, né? Então, a FBB, Exatamente. através de uma feliz coincidência também, que é o professor Paulo, né? Conhecido como Paulo PH, Henrique. que é também nosso parceiro. Então, saindo um pouco dessa nossa especificidade, os cursos de especialização, eles também têm alguns já sendo desenvolvidos em outros estados, cada um com a sua característica, cada um com a sua abordagem específica. Então, uma das nossas características é que ela não seja uma abordagem tecnicista, então nós não temos módulo de terapia manual, módulo de Isso, né? Então, o exatamente. aluno, independente da forma como ele entre, se ele acabou de formar e entrou, se ele tem 15 anos, que foi inclusive uma experiência excelente da primeira turma, eles vão Maravilhosa. ter uma troca perfeita, né? E eu lembro que a professora Maria Rita, a professora Tarsila, elas ficavam encantadas, porque tem uma abordagem muito especial na área da ortopedia funcional, e Sim. quando alguns professores que são expertise lá em osteopatia começavam a falar do esfenoide, ela enlouquecia. E assim, nós tivemos essa experiência interessantíssima, porque nós tivemos alunos, professores, né? Alunos, professores, isso foi Sim, muito interessante, porque pessoas com experiência enorme, chefes de serviços aqui na nossa cidade e de outros estados. Então, isso foi uma coisa sim. muito interessante também, né? Que nós recebemos pessoas, tinham meninas que tinham acabado de se formar, como a Alciline falou, e tínhamos chefes de serviço, né? Que foi um professor do outro. E É, foi uma troca maravilhosa, uma maravilhoso. turma. Eu tenho certeza que eu vou adorar a segunda, mas a primeira foi inesquecível. Olha, vamos puxar a tua orelha, viu? Já estou vendo aqui um bocado falando, Pois é. mas é Então, assim, inesquecível. essa troca ela é interessante, é o que eu digo, a formação de uma turma ela não é apenas o corpo docente qualificado, uma infraestrutura, mas o eixo. O que é que se pensou enquanto Sim. projeto pedagógico para Uhum. essa pós? Todos os módulos, os alunos, eles fazem ambulatório, então eles têm atendimento de pacientes mesmo. Então, se o curso de imersão nós tínhamos os alunos entre os alunos, na especialização, não, eles já têm pacientes que Os eles são seus pacientes. responsáveis. Uhum. Mais uma vez, os alunos têm a oportunidade, porque a gente não pode esquecer que uma das maiores causas de dores, né, é a dor odontogênica. Então, junto com profissionais dentistas, professora Maria Rita, professora Tarsila acompanham isso muito de perto. A troca ela acontece de fato nesse momento. E os pacientes, às vezes, eles chegam sem imagem, é preciso afastar, já vão para a radiologia, isso já é imediatamente, né, o laudo e a imagem emitido para o Resolvido. Isso. e-mail. Então, é tudo muito automático, nenhum módulo é igual ao outro. É fantástico, né? Acho que viver isso realmente é um diferencial. E o pulo do gato depois, que são os cursos estricto sensu. Eu lembro que quando eu comecei a buscar também a minha formação, onde fazer, o primeiro lugar que eu fui foi na faculdade de odontologia da UFBA, óbvio. Mas até hoje existe uma restrição. É apenas, embora seja um curso de saúde, mas são cursos É apenas voltados, ele para precisa dentista. ter, tem que ter o certificado lá, o diploma de dentista, o que não acontece em todos os estados. Então, algumas pessoas que de repente estejam aqui, estejam em outros estados, sejam de outros estados e que desejem fazer aí um mestrado, um doutorado, façam essa busca, né? Eu fui através do Instituto de Saúde Coletiva, por meio da linha de pesquisa em saúde do trabalhador, na área de epidemiologia, e consegui desenvolver um trabalho cuja minha orientadora era a diretora à época da faculdade de odonto, Belzinha, né, professora Isabel. Então, Isabel. então assim, existem vários caminhos que podem ser feitos. A gente tem aqui Aquiles, que fez lá no Pios, né, no programa também. Não sei se tem mais algum outro colega, mas existem várias possibilidades, que é uma carga horária
muito maior. A gente não vai apenas abordar clinicamente, né? Mas o produto final, dependendo se acadêmico ou profissional, é ou um artigo ou algum aparato técnico. Então, tem algumas especificidades do programa. E para quem quer entrar na carreira acadêmica, também É é o caminho, recomendado. né? É o É o caminho. caminho, É o exatamente. Mas caminho. assim, dá para a gente começar não tendo nada na graduação até semestre ou doutor. Eu tô vendo que aqui eles estão brigando sobre primeira e segunda turma, gente, ainda estão nisso. Já vi Monique e Aquiles. Monique e Pois Aquiles. é. Vão brigar para Flora sempre. também, a Flora tá no programa lá de saúde do trabalhador, que foi onde Sil fez também. Então, assim, são todos, Hum. gente, para quem não conhece, fisioterapeutas que trabalham na área, né? Já estão aí nessa trajetória e botando seu pezinho lá também na formação estricto sensu. Fora do país, isso tem algumas peculiaridades, porque o fisioterapeuta, alguns eles são terapeutas respiratórios, se vão seguir a academia americana ou europeia, mas aí quem quiser ganha o mundo e vai descobrindo direitinho. Quem está aqui também com a gente é Martinha Sobral, mandando um Ah, beijo. Martinha! Não vi Martinha, não. Oi, Está aqui Martinha! também. Amelinha Veio de também. Cruz. Amelinha. Uma Amelinha suspeita. Amelinha fala bem da gente, é suspeita. Pois é, quem tiver pergunta Camilinha, pode as ir duas mandando aí. Camilas, várias. Quem Saudade tiver desse alguma povo. pergunta ou quiser tirar alguma dúvida, tem aquela coisinha com interrogação, né? Aquele quadradinho, parece uma carta de baralho. Isso. E Pode alguns vão colocar ou mandando pode no corpo colocar. mesmo. Pode colocar por aqui mesmo que não atrapalha. A gente consegue, Maria Rita consegue pega tudo e ver. passa. Eu vou tentando aqui passar para ela, né? Para nossa convidada. Isso Hum, para mim é muito novo, né? Essa questão de lives é tudo muito novo, mas a gente vai aprendendo, né? É nosso novo e normal. Nosso novo nosso novo. normal. Nosso novo normal é esse. Então, Carla, continuando que diferenças a gente vê, eu acho que isso é bem importante você colocar essas diferenças entre os cursos, porque aí vai, vamos dizer assim, esclarecendo as expectativas, não é, dessas Sim. pessoas, desses nossos colegas que têm essa vontade. Antes da gente entrar nessas diferenças, isso que Carla falou é muito importante, porque quando eu já, a Carmen Fernandes também, nossa fonoaudióloga, Oh, professora também do nosso curso, isso, obrigada, professora da pós. professora da pós. Então, acho que a nossa equipe está quase toda aqui, né? O pessoal está entrando aí para ver a gente É, de novo. prestigiada. Então, assim, o que é muito importante em relação a especificamente em relação a essa pós-graduação, é que quando Carla saindo para um lado, eu saindo para o outro, a gente teve experiências semelhantes em diferentes locais. E era muito importante porque no ambulatório de dor da UFBA, os pacientes eram vistos por todos os profissionais, no mesmo dia. Então não tinha aquilo dele ir, pedir o exame, voltar 6 meses depois, 3 meses depois, pegar outro profissional, não, era tudo ali, aqui e agora. E dentro A da triagem era BO, muito. a triagem era multi. Então, quando o paciente chega na BO, nós estamos trabalhando um modelo semelhante, muito específico, né, porque não é dor em geral, é só dor orofacial, mas a gente sabe, como o Carla falou, que dor de dente ainda é maior fonte de dor do segmento cefálico. Então, o que é que a gente faz? A primeira coisa que a gente tem que fazer é afastar se aquele paciente não tem nenhum comprometimento em dente. Então, a panorâmica é feita na mesma hora. Isso é muito importante, porque o paciente já sai dali com 50% do tratamento dele e do diagnóstico dele feito. E ele dá muita segurança, isso dá segurança ao paciente e dá segurança à equipe. Outra coisa que Monique está pedindo para você conversar um pouquinho é sobre o estágio. Certo. O estágio que ela quer saber, o O estágio estágio da depois da pós. Ela graduação. está cobrando, né? Eu acho que ela está cobrando, gente, o estágio Pronto, da pós, então, depois gente, da assim, pós. algumas pessoas ficaram tão saudosas depois que a pós acabou que não quer ir embora.
E aí, houve um convite, na verdade, né? Algumas pessoas se mostraram disponíveis a continuarem na Interessadas. segunda turma como se fosse um estágio, né? Uma extensão, supervisionando, dando suporte aos colegas que estão chegando, acolhendo esses novos colegas, Acolhendo. né? E Monique está ali Nos ajudando um perguntando, pouco, né? Eu acho, sem dúvida, porque ainda o não nome da sabemos, ABO é acolhimento, né? O nome é ABO nós não Supridor de sabemos ainda, Acolhimento. né? Sim, Tem aqui também alguns diretores da BO, Alexandre Moreira, ex-diretor, está aqui também. Não sei se ele está na Fazenda, se ele está em nossa, Salvador, mas ele está aqui, ele está aí na que live. honra. E eu também, eu fiquei muito feliz. O que acontece é que quando esses alunos novos, né, eles vão chegar, eles já vão ter esses alunos mais antigos, porque isso é o processo de educação continuada. Essa Isso, é a nossa ideia, né? Que isso vá, eles sejam multiplicadores. Então, hoje ele está aqui com a gente na BO, fazendo estágio, amanhã ele está em outra estrutura semelhante, porque a semente foi plantada. Então, não é nosso objetivo reter esse conhecimento, ficar com esse conhecimento e ficar com essas pessoas. Essas pessoas têm que ganhar o mundo, né? E trazer também para a gente muita coisa boa de onde eles sim. forem e retornarem. É. Isso é muito importante. Vamos ver aqui se alguém tem mais alguma. Falar o estágio durante. Ela falando, né, Monique, durante, após, como foi importante botar a mão na massa, entre aspas. Sim, Que é isso. a questão do atendimento, né? Do que você É. já Não comentou. são Fala. visitas, né? Para ficar claro, assim, não Isso. são visitas. Para vocês terem Não. ideia, quem é de Salvador sabe, não é fácil o atendimento nessa área, especificamente gratuito. Então, eu também não posso deixar de falar da, da questão social, do papel social que a BO tem. Né? E Sim. nós nos incluímos nisso, porque havia dias que nós tínhamos 25, 30 avaliações, fora os pacientes que estavam em atendimento. Esses atendimentos eles acontecem dentro dessa infraestrutura, que é uma infraestrutura muito bem, né, desenvolvida, onde nós temos acesso livre. Esses pacientes eles são avaliados com instrumentos de avaliação também recomendados, validados, sem Validados, precisar né? fazer pesquisa, né? Então nós avaliamos, por exemplo, catastrofização, cinesiofobia, impacto da disfunção temporomandibular, qualidade de vida. E da Então, além dor. de ser um campo de atendimento e aprendizado, é também um campo de pesquisa. É também um campo de Sim. pesquisa. E É assistência, nós temos lá isso assistência, é o a tripé. pesquisa e o estudo, é o Docência, tripé, né? né? Tem que. A Esse, docência. A gente veio, a aluninha de Durval, bem, como é que bem disciplinadas, né? bem disciplinada, né? Com o mestre daquele como não. Como é que não, né? E com aquela exigência toda. Então, aqui, Carla, Flora está pedindo para você conversar um pouquinho sobre as aulas Pocket, porque ela está Sim, bastante curiosa. pois é. Nós tivemos o cuidado de elaborarmos esse eixo que não fosse tecnicista. A gente entende que quem deseja fazer cursos, né, nessa perspectiva, tem os cursos de imersão e aperfeiçoamento, e nós pensamos que dessa forma pós, ela precisaria seguir uma outra perspectiva. Mas como contemplar? Porque se pudéssemos, nós ficaríamos 3 anos nessa especialização, né? Contemplando Era, todas as possibilidades. E aí é o que nós fizemos, agregamos essas horas-aula, que elas inicialmente elas não eram obrigatórias, nunca foram, mas todos participam de todas, porque são sempre muito interessantes e são complementares a algumas temáticas. Por exemplo, o professor João Paulo, que aqui está presente na sala, nos abrilhantou com uma aula de termografia, termografia, maravilhosa. né? Então, maravilhosa. Tivemos acupuntura, tivemos algumas abordagens da PIX, das Tivemos laser, integrativas, né? Tivemos laser, laser. Tivemos alguns tivemos seminários também com o educador físico. Então, assim, ponderamos ortognática, um contemplar, outro professor de incluímos cirurgia ortognática, ortognática também. isso. Além do módulo de ortognática, Nós tivemos tivemos uma pocket, complementação.
Não, é né? Que porque foi foi bem específica de ATM, né? Ele foi isso, específico em cirurgias em ATM. Foi isso. E o bem, módulo foi muito de interessante ortopedia. que está mantido, né? Módulo que está Sim, mantido. sim, O professor sim. mantido também, nosso colega Daniel Rodrigues. Isso. Espero que ele aceite o nosso convite de novo. Ele está Então, assim, mantido no nosso grupo. essas aulas pocket, elas vêm nessa perspectiva. E também tivemos, né, o professor Renato, que ele é dentista, mas que ele fala sobre organização de Confecção slides de e slides e organização apresentação. de aula, maravilhoso. Maravilhoso, então já deu também aí um suporte para a elaboração de TCC, para apresentação de TCC, e aceitamos porque a gente sempre fala, os módulos centrais a gente não tem como mudar porque ele realmente segue um projeto, mas temos essa dinâmica, às vezes a demanda da turma, né? É Ela nos outra, traz nós alguma estamos outra. abertos, né, Isso, a ouvir a isso, turma, exato. né? Mas Porque no demais, né? Tivemos zumbido, vestibular, reabilitação vestibular, muita coisa legal. não, Muita Débora coisa. Bevilacqua também foi maravilhosa. Débora Bevilacqua veio lá de Ribeirão Preto, Itana, professor Tadeu, Itana, professora Itana, Karina. todas Então, assim, excelentes. Eu não, tivemos professores realmente excelentes. E a nossa turma está pronta para começar, mas fomos atropelados aí, né, por essa onda, né, que atravessou, está atravessando o mundo inteiro. Mas já estamos prontos, mas só realmente retornaremos quando tivermos segurança, né, para nossos alunos, para nós, nossos alunos e nossos pacientes. A BO está se preparando e vai estar pronta para receber a todos quando nos for dada essa possibilidade pelas autoridades, né, sanitárias e, do país, né, do nosso estado, do e até município. considerando, né, que como o projeto pedagógico ele também é pensado dessa forma presencialmente, com atendimento de paciente, na nossa especialização em especial, nós não tínhamos como fazê-lo de outra forma, híbrida, presencial e à Não, distância, não, não tem como. Então, aguardar, tá mais perto do que longe, né? está Isso a mais gente perto sabe. do que longe. E a gente E tem estamos muito começando. o olho no olho do atendimento ao paciente com dor. Não é? É muito difícil a gente atender esse paciente sem estar ali do lado e formar também, porque um curso de especialização ele vai habilitar os profissionais a lidar com isso. Como faríamos isso sem estar perto? Né? Não, Carla, sua imagem está fugindo um pouquinho, eu estou com medo de já estar caindo aqui. Não, eu tô me vendo bem. Pode ter sido alguma Não, onda eu lhe extra. vejo um pouquinho. Ah, melhorou. Eu fui falar em onda, Fale mais. desfocou você. Não falo mais nada. Rosana está aqui também. Rosana Drummond está Oi, aqui Rô. na Garoto, nossa ó, live. Marcela. Pessoal, Marcela! lembrei lá, Teresina, Campo Grande, Gente, nós tínhamos Recife. alunos que demoravam 24 horas para chegar, Chegar, é verdade. para poder Marcela é uma chegar, delas. né? Mas chegavam. Essa mesma aí, Marcela, ela Tá chegou. controlando o horário Demorava, aí, mas viu? chegava. Deixa eu ver sem. É, Tá, eu temos acho 15 que a gente minutos. já pode fazer. Não, tem 10. Hum. As suas considerações, se você quer falar mais alguma Acabaram as coisa, perguntas? Tem mais alguma acabaram. curiosidade? Ó, Camila Menezes está dizendo que fazer especialização em Salvador e atender de casa, assistir de casa, não, tem que vir. Pois é, até porque nós temos os nossos famosos happy hours, né? Sim, pelo amor de Deus, caminho de casa nos espera. Nos espera. Então, eu costumo dizer, é uma área apaixonante. Trabalhar nessa área é extremamente gratificante, porque a gente recebe o paciente com dor, recebe o paciente com uma amplitude diminuída e ele mesmo, naquele primeiro atendimento, ele já sai super feliz, né? E a gente também, pela função resgatada, pelas possibilidades que ele tem, embora nós não tenhamos um acompanhamento diário com esse paciente, quando ele é bem orientado, porque a gente trabalha com educação em dor,
ele consegue levar para casa o que ele precisa fazer, o que a gente chama de dever de casa, né? Ele também é semente, ele consegue perceber que ele é o principal ator nesse processo terapêutico. Então é isso, né? Então, assim, quem está interessado, seja o aluno da graduação por curiosidade, vale a pena, começa a ler artigo, começa a ver aí quem são os autores, né, que trabalham, que As escrevem sobre referências, né? isso, as referências. Hoje nós temos muitos fisioterapeutas que já são referência na área Muito. também, então segue essas pessoas, faz curso. Tá tendo muita live online aí, gratuita. Inclusive, essa semana começa hoje uma que é só sobre fisioterapia endorofacial. Vai ser a semana inteira, Inteira. gratuita, inteira. Então, assim, a gente tem condições de ir conhecendo um pouquinho mais, se apropriar da sua cara, sua característica, né? Como eu costumo dizer. Mas esse é o itinerário. Dá para fazer da graduação até para quem quer fazer o pós-doc aí na área. E como diz Dá para Monique, adiante fazer. seu TCC, para os alunos da turma Adiante seu 2 TCC, né? que não sabem o que Ó, é que são fica aí, ó, e endodontia. adiante seu TCC. Então, gente, olha, um prazer enorme sempre conversar com Alcilene e Carla. A gente poderia fazer aqui, ficar, se for para contar a história, a gente fica até amanhã de manhã, porque Verdade. é uma história de muito tempo, né? Já juntas aí nessa caminhada. E eu acho interessante colocar aqui que o fisioterapeuta, ele tem que entrar nesse processo desde o diagnóstico, ele tem que entrar junto com a equipe. Não existe mais a possibilidade, no nosso entendimento, de receber, de entregar ao fisioterapeuta um papelzinho, preciso de 10 sessões, 20 sessões de fisioterapia de ATM. E Isso como eu disse, vai de não é encontro nada. às diretrizes, vai de encontro às diretrizes curriculares nacionais, né? Onde a gente precisa Exato. desde a avaliação até a aula. Isso. Então, o que é que a gente precisa? Formar as nossas equipes, nós dentistas, junto com os fisioterapeutas, junto com os cefaliatras, os clínicos de dor médicos, os Fonoaudiólogos. otorrinos, os fonoaudiólogos, formar uma equipe. Porque existem pacientes refratários com mais dificuldade de diagnóstico e de conduta de tratamento que, quando a gente conversar, talvez isso tudo se esclareça e esse paciente se beneficie mais, Sim. não é? Após esse diagnóstico feito por uma equipe. Mas uma equipe que dialogue, uma equipe que converse, Isso. que um ouça o Exato. outro, respeite o outro, e a gente consiga com isso, qual é o nosso principal objetivo? Que o nosso paciente fique bem. Não é? Que ele aprenda, como o Carla disse, ser o dono do seu próprio tratamento, né? O ator Isso. dessa A todo peça, esse processo terapêutico, desse né? processo terapêutico. E ele vai ganhar muito com isso, e nós também. Então, eu fico muito feliz, eu não tenho nem palavras para agradecer essa parceria, que para a gente é uma felicidade enorme. Agora, a gente, estamos perto de encerrar, e se alguém tiver alguma pergunta, deixa eu ver aqui. Eu queria, Carla, se você puder, falar um pouco sobre essa época chata que a gente está vivendo, deixar uma palavra aqui para as pessoas que estão ouvindo a gente. Você sempre otimista, sempre de bem com a vida, É preciso ter completamente, sempre. preste atenção, maquiada, impecável, mesmo na quarentena, né? Como dizia a Angélica, essa moça acabou de chegar de um plantão. Eu disse, chegou, Angélica, se maquiou em 5 minutos dentro do carro. É onde a gente agora pode maquiar e usar brinco grande, gente. Não tem outra. E usar perfume, não Não, tem outra só em opção, né? casa, só em casa. Meu marido diz assim, mas você vai fazer uma live, Agora vai não se pode perfume? Eu, mais. claro que vou, né? Mas é isso, a gente precisa ver o copo sempre cheio. Não tem sido fácil, em especial a gente que trabalha com pacientes com dor. Já estejamos preparados para recebê-los, né? Sim, Hiper em todos os aspectos. A gente não tinha referências ainda em relação à pandemia Covid, mas sabemos como é a resposta de um paciente com dor, especificamente paciente com dor orofacial, que aperta, o enfim, tem estresse todas essas aumentado, a demandas, perda financeira, né? pois é, As incertezas no perdas. futuro, Sim. altamente facilitados. Então, eles estarão sim com maior quadro de dor, basta a gente ver as referências todas de outros contextos.
Então, nós precisamos estar calmos, alguém precisa estar Preparado. tranquilo, preparados para receber esses pacientes. Então, a gente vai seguir, né? Fiquem em casa, quem não puder, saiam o mínimo possível. Oi, Rani. Oi, Rani, falando em sono, né? Para a gente Falando em manter uma boa sono. qualidade de sono, uma boa Isso. qualidade Olha de aí uma vida. pocket. Pois é, uma pocket Ah, sobre olha aí uma sono. pocket sobre Rani. sono. E é isso, gente. Não é fácil, né? Muitos com os consultórios fechados. Eu mesmo estou com o meu Não, consultório fechado desde 12 de março. Mas também. vai passar. Vai Vai, passar, gente. Vai passar. Vai vai. passar. Já está mais perto do que longe, né? Já estava perto, mais perto do que longe. Então, assim, eu quero te agradecer, agradecer as pessoas que estiveram aqui conosco. E a ABO está sempre de portas abertas para aquelas pessoas que, com seriedade, tiverem seus projetos, mas sempre com essa questão do envolvimento social, né? Do atendimento aos pacientes. Nós temos isso na veia, né? Não tem outra saída. E assim, os nossos pacientes de Campo Formoso, Dona Nicássia, Dona Gina, todas na hora que essa live entrou no Facebook, todas A comentando van que toda. estou com saudade, que dia volta? Minha placa está Cadê pronta, a todas. SAD? Cadê a SAD? Todo mundo procurando a SAD. Então, assim, os nossos pacientes estão realmente precisando, né, de nós. E eu tenho certeza que quando voltarmos, eles estarão na porta, esperando, porque estão sofridos. Ainda Então, que com menino, distanciamento social, respeitando a distância entre um e o respeitando a outro, mas distância, estarão. mas estarão. Estarão. Vão de duas vans, mas vão. Vão. Né? Vão com Verdade. duas vans, mas vão. Então, Carla, muito obrigado. Imagina. Então, Mais uma vez, obrigado o convite. Eu falo aqui não só em meu nome, mas em nome de todos os fisioterapeutas que tiveram a oportunidade, e ainda aqueles que não tiveram a oportunidade, de estar em contato com você, com a doutora Maria Angélica, com toda a BO. É realmente só não, para experimentando, né, para para falar. nós é assim uma honra vocês terem também confiado, né? A fisioterapia ter confiado na nossa instituição para um projeto tão. É um projeto muito grande, né? E um projeto que mexeu com as estruturas da dor facial no país inteiro. Você E sabe não foram disso. as estruturas físicas. Não, não, mexeu um pouco, mas as mudanças são assim. As Sim, mudanças são assim. Nós vamos ter que passar por isso, né? Não tem jeito, é novo. Então, mas já está tudo bem, já está tudo direitinho. essa relação da odontologia com a fisioterapia é íntima, é inegável, não tem como não ser, e com a fonoaudiologia também, não tem jeito. Então, as pessoas vão se acostumar com esses modelos daqui para frente, tá bom? Então, um Um beijo para beijo. vocês, aguardem nossas próximas lives. Isso. Tchau. Tchau. Obrigada. Imagina, obrigada a vocês.